O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 9. Idem. Dhritarashtra lamenta a morte de Karna. Sanjaya disse: o mundo te considera como igual a Yayati, o filho de Nausha, em beleza, nascimento, fama, ascetismo e erudição. De fato, em erudição tu és, ó rei, semelhante a um grande rishi, altamente ilustre e coroado com êxito. Convoque tua fortaleza. Não te entregue à aflição. Dhritarashtra disse: eu penso que o destino é supremo, e o esforço inútil, já que até Karna, que era como uma árvore Shala, foi morto em batalha. Tendo massacrado o exército de Yudhishthira e as grandes multidões dos guerreiros em carros Pancala, tendo chamuscado todos os pontos do horizonte por meio de suas chuvas de flechas, tendo entorpecido os partas em batalha como um manejador do raio entorpecendo os asuras, pai, como pôde aquele poderoso guerreiro em carro, morto pelo inimigo, cair no chão como uma grande árvore arrancada pela tempestade? De fato, eu não vejo o fim das minhas tristezas como um homem se afogando incapaz de ver o fim do oceano. Minhas ansiedades estão aumentando, eu não desejo viver, sabendo da morte de Karna e da vitória de Falguni. De fato, ó Sanjaya, eu considero a morte de Karna como muito inacreditável. Sem dúvida, esse meu coração duro é feito da essência do diamante, pois ele não se quebra em 1000 fragmentos ao saber da queda de Karna. Sem dúvida, os deuses ordenaram, antes do meu nascimento, uma vida muito longa para mim, já que muito angustiado ao saber da morte de Karna, eu não morro. Que vergonha, ó Sanjaya, para essa vida de alguém que é desprovido de amigos. Trazido hoje, ó Sanjaya, para essa situação desditosa, miseravelmente eu terei que viver, de mente tola que eu sou, suscitando compaixão em todos. Tendo antigamente sido honrado do mundo inteiro, como eu irei, ó Sulta, viver, dominado por inimigos? De dor para dor e calamidade maiores, eu tenho vindo, ó Sanjaya, por causa da queda de Bhishma e Drona e de Karna de grande alma. Eu não vejo que alguém, do meu exército, escapará com vida quando o filho de Suta foi morto em batalha. Ele era a grande balsa, ó Sanjaya, para meus filhos. Aquele herói, tendo disparado inúmeras flechas, foi morto em batalha. Que necessidade eu tenho da vida, sem aquele touro entre homens? Sem dúvida, o filho de Aderata, afligido por flechas, caiu de seu carro, como um topo de montanha partido pela queda do trovão. Sem dúvida, banhado em sangue, ele jaz, adornando a terra, como um elefante morto por um príncipe de elefantes enfurecido. Ele que era a força dos Dhritarashtras, ele que era um objeto de temor para os filhos de Pandu, pai, ele, Karna, aquele orgulho de todos os arqueiros, foi morto por Arjuna. Ele era um herói, um arqueiro poderoso, o dissipador dos receios dos meus filhos. Pai, aquele herói, privado de vida, jaz, no solo, como uma montanha derrubada por Indra. A satisfação dos desejos de Duryodhana é assim como a locomoção para alguém que é coxo, ou a satisfação do desejo do homem pobre, ou gotas espalhadas de água para alguém que está com sede. Planejados de uma maneira, nossos esquemas terminam de outra maneira. Pai, o destino é todo poderoso, e o tempo incapaz de ser contrariado. Meu filho Dushasana, ó Sulta, foi morto, enquanto fugia do campo, humilhado, ao pó, de alma desanimada, e desprovido de toda coragem. Ó filho, ó Sanjaya, eu espero que ele não tenha agido covardemente naquela ocasião. Aquele herói não encontrou sua morte como os outros kshatriyas que têm caído. O tolo Duryodhana não aceitou o conselho constante de Yudhishthira, saudável como o remédio, contra a adequação da batalha. Possuidor de grande renome, Partha, quando rogado por bebida por Bhishma, então jazendo em seu leito de flechas, perfurou a superfície da terra. Vendo o jato de água causado pelo filho de Pandu, o poderosamente armado, Bhishma, se dirigindo a Duryodhana, disse: ó majestade, faça as pazes com os Pandavas. As hostilidades cessando, a paz será tua. Que a guerra entre tu e teus primos termine comigo. Desfrute da terra em fraternidade com os filhos de Pandu.
Tendo desconsiderado aqueles conselhos, meu filho está certamente se arrependendo agora. Agora aconteceu o que Bhishma de grande previdência disse. Em relação a mim mesmo, ó Sanjaya, eu estou desprovido de conselheiros e privado de filhos. Por causa do jogo, eu caí em grande miséria como uma ave desprovida de suas asas. Como crianças empenhadas em brincar, ó Sanjaya, tendo apanhado uma ave e cortado suas asas, alegremente a libertam, mas a criatura não pode alcançar locomoção por estar sem asas. Assim mesmo eu me torno como uma ave desprovida de suas asas. Fraco, desprovido de todos os recursos, sem parentes e privado de amigos, triste e dominado por inimigos, para qual ponto do horizonte eu irei? Ele que subjugou todos os Cambojas e os Amvastas com os Kaikeyas, aquele pujante que, tendo para a realização de seu propósito derrotado os Gandharas e os Vidyas em batalha, e subjugado a terra inteira para o engrandecimento de Duryodhana, pai, ele foi derrotado pelos Pandavas heróicos e fortes dotados de armas poderosas. Após a morte, em batalha, daquele arqueiro poderoso, Karna, pelo ornado com diadema, Arjuna, diga-me, ó Sanjaya, quem foram os heróis que ficaram no campo? Eu espero que ele não tenha estado sozinho e abandonado pelos amigos, quando morto em batalha pelos Pandavas. Tu, ó Senhor, me disseste, antes disso, como nossos bravos guerreiros têm caído. Com suas flechas poderosas Shikandin derrubou em batalha aquele principal de todos os manejadores de armas, Bhishma, que não fez nada para repelir o ataque. Similarmente, Sanjaya, o filho de Drupada Drishtadyumna, erguendo sua cimitarra, matou o arqueiro poderoso Drona que, já perfurado por muitas flechas, tinha posto de lado suas armas em batalha e se dedicado ao yoga. Esses dois foram ambos mortos em desvantagem e especialmente por meio de falsidade. Isso mesmo é o que eu ouvi a respeito da morte de Bhishma e Drona. De fato, Bhishma e Drona, enquanto lutando em combate, não podiam ser mortos em batalha pelo próprio manejador do raio por meios justos. Isso que eu te digo é verdade. Em relação a Karna, como, de fato, pode a morte tocá-lo, aquele herói igual ao próprio Indra, enquanto ele estava empenhado em disparar suas múltiplas armas celestes? Ele, para quem em troca de seus brincos por Andara tinha dado aquele dardo matador de inimigos, decorado com ouro, e celeste do esplendor do relâmpago, ele que tinha, colocada, dentro de sua aljava, em meio à pasta de sândalo, aquela flecha celeste de boca de cobra enfeitada com ouro, equipada com asas vistosas, e capaz de matar todos os inimigos, ele que, desconsiderando aqueles heróicos e poderosos guerreiros em carros, tendo Bhishma e Drona em sua dianteira, obteve do filho de Jamadagni a terrível Brahmastra, aquele poderosamente armado que, tendo visto os guerreiros com Drona em sua dianteira afligidos por flechas e desviados do campo, tinha cortado com suas flechas afiadas o arco do filho de Subhadra, ele que, tendo em um instante privado o invencível Bhimasena dotado da força de 10.000 elefantes e da velocidade do vento, de seu carro, tinha rido dele, ele que, tendo subjugado Sahadeva por meio de suas flechas retas e feito ele ficar sem carro, não o matou por compaixão e considerações de virtude, ele que, com o dardo de Chakra, matou aquele príncipe dos Rakshasas, Ghatotkaka, que por desejo de vitória, tinha invocado 1000 espécies de ilusões, ele cujas façanhas em batalha, enchendo Dhananjaya de medo, tinham feito o último por tal longo período evitar um duelo com ele. Pai, como aquele herói pode ser morto em batalha? Como ele poderia ser morto por inimigos a menos que um desses tivesse acontecido a ele, isto é, a destruição de seu carro, a quebra de seu arco, e ao esgotamento de suas armas? Quem poderia derrotar aquele tigre entre homens, como um tigre real, dotado de grande impetuosidade, Karna, enquanto vibrando seu arco formidável e disparando dele suas flechas terríveis e armas celestes em batalha? Certamente, seu arco quebrou, ou seu carro afundou na terra, ou suas armas ficaram esgotadas, já que tu me disseste que ele está morto. Eu, de fato, não vejo qualquer outra causa para explicar sua morte.
aquele de grande alma que tinha feito o voto terrível: eu não lavarei meus pés até eu matar Palgune, aquele guerreiro, por medo de quem aquele touro entre homens, o rei Yudhishthira o justo, na selva, por 13 anos continuamente não tinha conseguido dormir, aquele herói de grande alma, de destreza formidável, confiando em cujo valor meu filho tinha arrastado violentamente a mulher dos Pandavas para a assembleia, e lá no meio daquele conclave, na própria vista dos Pandavas e na presença dos Kurus, tinha se dirigido à princesa de Panchala como a mulher de escravos, aquele herói da casta Suta, que no meio da assembleia se dirigiu a Krishna, dizendo: todos os teus maridos, ó Krishna, que são assim como sementes de gergelim sem núcleo, não existem mais, portanto, procure outro marido, ó tu da aparência mais formosa. E em fúria tinha feito escutar outras expressões igualmente duras e rudes, como aquele herói foi morto pelo inimigo. Ele que disse para Duryodhana essas exatas palavras, isto é, se Bhishma, que se gaba de sua destreza em batalha, ou Drona, que é invencível em combate, por parcialidade, não matarem os filhos de Kunti, ó Duryodhana, eu mesmo matarei eles todos, que a febre do teu coração seja dissipada. Que também disse: o que irão o Gandiva, de Arjuna, e as duas aljavas inesgotáveis fazer aquela minha flecha, coberta com pasta de sândalo fria, quando ela correr pelo céu? Pai, como pôde aquele guerreiro possuidor de ombros largos como aqueles do touro ser morto por Arjuna? Ele que, desconsiderando o toque ardente das flechas disparadas do Gandiva, tinha se dirigido a Krishna, dizendo: tu não tens maridos agora, e encarou os Pandavas. Ele que, ó Sanjaya, confiando no poder de suas próprias armas, não tinha nutrido medo, nem por um momento, dos Partas com seus filhos e Janardana. Ele, eu penso, não podia possivelmente encontrar sua morte nas mãos dos próprios deuses, com Vasava em sua dianteira avançando contra ele em fúria. O que então eu preciso dizer, ó Senhor, dos Pandavas? Não podia ser vista a pessoa competente para ficar diante do filho de Adherata, quando o último, colocando suas proteções de couro, costumava tocar a corda do arco. Era possível a terra ser desprovida do esplendor do sol, da lua, ou do fogo, mas a morte daquele mais notável dos homens, que nunca se retirava da batalha, não podia ser possível. Aquele meu filho tolo, de má compreensão, que tendo obtido Karna, como também seu irmão Dushasana, como seus aliados, decidiu pela rejeição das propostas de Vasudeva. Certamente, aquele indivíduo, vendo a morte do Karna de ombros de touro e de Dushasana, está agora entregue a lamentações. Vendo o filho de Vikartana morto em combate por Savyasasi, e os Pandavas coroados com vitória, o que de fato, Duryodhana disse. Vendo Durmarshana morto em batalha e Vrishasena também, e vendo sua hoste se dividir quando massacrada por poderosos guerreiros em carros, vendo também os reis, de seu exército, desviarem seus rostos, com a intenção de fugir, e seus guerreiros em carros já fugidos, eu penso que aquele meu filho está lamentando agora, contemplando sua hoste desanimada, o que, de fato, o indisciplinado, orgulhoso e tolo Duryodhana, com paixões não sob controle, disse. Tendo ele mesmo provocado tal hostilidade feroz, embora dissuadido por todos os seus amigos, o que, de fato, Duryodhana, que tem sofrido uma grande perda em batalha de amigos e seguidores, disse. Vendo seu irmão morto em batalha por Bhimasena, e após o sangue dele ser bebido, o que de fato, Duryodhana disse. Meu filho tinha, com o soberano dos Gandharvas, dito: Karna matará Arjuna em batalha. Quando ele viu aquele Karna morto, o que de fato, ele disse. O que, ó Senhor, Shakuni, o filho de Subala, que antigamente ficou cheio de alegria depois de passar pela partida de dados e trapacear o filho de Pandu, disse quando ele viu Karna morto. O que aquele poderoso guerreiro em carro entre os Satvatas, aquele grande arqueiro, Kritavarma, o filho de Ridika, disse quando ele viu Vaikartana morto. Dotado de juventude, possuidor de uma forma bela, agradável à visão, e célebre por todo o mundo, o que, ó Sanjaya, Ashvatthama, o filho inteligente de Drona, a quem Brahmanas e Kshatriyas Vaishyas que estão desejosos de obter a ciência de armas servem, por proteções, disse quando ele viu Karna morto.
O que o filho de Sharadvata Kripa, ó majestade, da linhagem de Gotama, aquele principal dos guerreiros em carros, aquele professor da ciência de armas, disse quando ele viu Karna morto. O que o poderoso líder dos guerreiros Madras, aquele rei dos Madras, o grande arqueiro Shalya do clã Salvira, aquele ornamento de assembleias, aquele principal dos guerreiros em carros, temporariamente, empenhado em dirigir o carro, disse quando ele viu Karna morto. O que também todos os outros guerreiros, difíceis de serem derrotados em batalha, aqueles senhores de terra que foram para a batalha, disseram, ó Sanjaya, quando eles viram Vaikartana morto. Depois da queda do heróico Drona, aquele tigre entre os guerreiros em carros, aquele touro entre homens, quem, ó Sanjaya, se tornaram os chefes das várias divisões em sua ordem. Diga-me, ó Sanjaya, como aquele principal dos guerreiros em carros, Shalya o soberano dos Madras, ficou empenhado em dirigir o carro de Vaikartana. Quem eram eles que protegiam a roda direita do filho de Suta enquanto o último estava engajado na luta, e quem eram eles que guardavam sua roda esquerda, e quem foram aqueles que permaneceram na retaguarda daquele herói? Quem foram aqueles heróis que não abandonaram Karna, e quem foram aqueles sujeitos vis que fugiram? Como o poderoso guerreiro em carro Karna foi morto no meio de suas pessoas unidas? Como também aqueles poderosos guerreiros em carros, os bravos Pandavas, avançaram contra ele disparando chuvas de flechas como as nuvens derramando torrentes de chuva. Fale-me também, ó Sanjaya, como aquela flecha poderosa, celeste e principal da sua espécie, e equipada com uma cabeça semelhante àquela de uma serpente tornou-se inútil. Eu não vejo, ó Sanjaya, a possibilidade mesmo de um pequeno resto da minha hoste desanimada ser salvo quando seus líderes têm sido subjugados. Sabendo da morte daqueles dois heróis, aqueles dois arqueiros poderosos, Bhishma e Drona, que estavam sempre dispostos a sacrificar suas vidas por mim, que uso eu tenho da vida. Repetidas vezes eu sou incapaz de suportar que Karna, o poder de cujas armas se igualava àquele de 10.000 elefantes, tenha sido morto pelos Pandavas. Conte-me, ó Sanjaya, tudo o que ocorreu na batalha entre os bravos guerreiros dos Kauravas e seus inimigos, depois da morte de Drona. Diga-me também como os filhos de Kunti lutaram a batalha com Karna, e como aquele matador de inimigos recebeu seu golpe final no combate. Capítulo 10. Karna instalado como general por Duryodhana. Sanjaya disse, depois da queda do arqueiro poderoso Drona naquele dia, ó Bharata, e depois que tinha sido frustrado o propósito daquele poderoso guerreiro em carro, isto é, o filho de Drona, e depois que o vasto exército, ó monarca, dos Kauravas tinha fugido, Partha, tendo organizado suas próprias tropas, ficou no campo com seus irmãos. Percebendo que ele permanecia no campo, teu filho, ó touro da raça Bharata, vendo seu próprio exército fugindo, o reagrupou com grande coragem. Tendo feito suas divisões tomarem suas posições, teu filho, ó Bharata, confiando no poder de suas armas, lutou por um longo tempo com seus inimigos, os Pandavas, que, tendo alcançado seu objetivo, estavam cheios de alegria e tinham estado lutando durante horas. Na aproximação lá do crepúsculo noturno, ele fez as tropas serem retiradas. Tendo causado a retirada de suas tropas, e entrado no seu próprio acampamento, os Kauravas tiveram uma consulta uns com os outros a respeito do seu próprio bem-estar, sentados como os celestiais em sofás caros cobertos com colchas ricas, e em assentos excelentes e camas luxuosas. Então o rei Duryodhana, dirigindo-se àqueles arqueiros poderosos em expressão agradável e muito gentil, falou as seguintes palavras apropriadas para a ocasião. Duryodhana disse, ó principais dos homens inteligentes, declarem todos vocês, sem demora, suas opiniões. Sob estas circunstâncias, ó reis, o que é necessário e o que é ainda mais necessário. Sanjaya continuou, quando aquele príncipe de homens falou aquelas palavras, aqueles leões entre homens, sentados em seus tronos, fizeram vários gestos expressivos de seu desejo de lutar.
observando as indicações daqueles que estavam todos desejosos de despejar suas vidas como libações no fogo da batalha, e contemplando o rosto do monarca radiante como o sol da manhã, o filho do preceptor dotado de inteligência e ilustre em discurso disse essas palavras: entusiasmo, oportunidade, habilidade e diplomacia, esses são os meios declarados pelos eruditos, capazes de realizar todos os objetivos. Eles são, no entanto, dependentes do destino. Aqueles principais dos homens que nós tínhamos no nosso lado, iguais aos celestiais, todos poderosos guerreiros em carros, possuidores de sagacidade, dedicados, habilidosos e leais, foram mortos. Apesar de tudo isso, nós não devemos perder a esperança de vitória. Se todos esses meios forem devidamente aplicados, até o destino pode ser tornado propício. Todos nós, portanto, ó Bharata, instalaremos Karna, aquele principal dos homens, dotado, além disso, de todas as habilidades, no comando do exército. Fazendo Karna nosso comandante, nós esmagaremos nossos inimigos. Karna é dotado de poder formidável. Ele é um herói, talentoso com armas, e incapaz de ser derrotado em batalha. Irresistível como o próprio Yama, ele é totalmente competente para subjugar nossos inimigos em batalha. Ouvindo essas palavras do filho do preceptor, o rei, naquele momento, edificou grandes esperanças sobre Karna. Nutrindo a esperança em seu coração que depois da queda de Bhishma e de Drona, Karna derrotaria os Pandavas, e confortado por isso, ó Bharata, Duryodhana então, cheio de alegria ao ter ouvido aquelas palavras de Ashvatthama, mantendo firme sua mente e confiando no poder de suas armas, disse ao filho de Urada, ó monarca, essas palavras que eram repletas de afeição e respeito, e que eram verdadeiras, encantadoras, e benéficas para ele mesmo. Ó Karna, eu conheço tua bravura, e a grande amizade que tu tens por mim. Apesar de tudo isso, ó poderosamente armado, eu endereçarei as palavras certas que são para o meu bem. Tendo-as ouvido, ó herói, faça aquilo que possa parecer desejável para ti. Tu és dotado de grande sabedoria, e tu és mesmo o meu refúgio supremo. Aqueles dois atiratas que foram meus generais, isto é, Bhishma e Drona, estão mortos. Seja meu general, tu que és mais poderoso do que eles. Ambos daqueles grandes arqueiros tinham idade avançada. Eles eram, além disso, parciais para Dhananjaya. Ainda assim ambos aqueles heróis foram respeitados por mim, ó filho de Urada, de acordo com tua palavra. Considerando seu relacionamento de avô com eles, os filhos de Pandu, ó Senhor, foram poupados em batalha terrível por Bhishma por 10 dias sucessivos. Tu mesmo também tendo posto de lado tuas armas, o valente Bhishma foi morto em grande batalha por Palguni com Shikandi à frente dele. Depois que aquele arqueiro formidável tinha caído e ido para seu leito de flechas, foi por tua palavra, ó tigre entre homens, que Drona foi feito nosso líder. Por ele também os filhos de Prita foram poupados, por causa, como eu penso, de seu relacionamento com ele e de pupilos. Aquele homem idoso também foi morto por Drishtadyumna mais rapidamente. Eu não vejo, mesmo após reflexão, outro guerreiro igual a ti em batalha, a ti, isto é, cuja destreza não podia ser medida nem por aqueles dois dos principais guerreiros que foram mortos em batalha. Sem dúvida, hoje só tu és competente para ganhar vitória para nós. Antes, no meio, e mais tarde, tu tens agido adequadamente para o nosso bem. Portanto, como um líder, cabe a ti, nessa batalha aguentar a carga tu mesmo. Tu mesmo instale tua própria pessoa no posto de general. Como generalíssimo celeste, o Senhor Skanda de destreza imperecível, protegendo o exército celeste, proteja essa hoste da Dhritarashtra. Como Maindra matando os Danavas, destrua todas as multidões de nossos inimigos. Vendo-a te permanecendo em batalha, os Pandavas, aqueles poderosos guerreiros em carros, irão, com os Pancalas, fugir da batalha, como os Danavas a visão de Vishnu. Portanto lideres este vasto exército. Quando tu permaneceres resoluto no campo, os Pandavas de corações perversos, os Pancalas, e os Srinjayas fugirão todos com seus amigos.
Como o sol surgido, queimando tudo com sua energia, destrói a escuridão densa, assim mesmo destrua nossos inimigos. Sanjaya continuou: tornou-se forte aquela esperança, ó rei, no coração do teu filho, isto é, que onde Bhishma e Drona tinham sido mortos, Karna iria derrotar os Pandavas. Nutrindo aquela esperança dentro de seu coração, ele disse para Karna: ó filho de Suta, Partha nunca deseja lutar, ficando diante de ti. Karna disse: eu, ó filho de Gandhari, disse antes na tua presença essas mesmas palavras: derrote todos os Pandavas com seus filhos e Janardana. Eu me tornarei teu general. Nisso não há dúvida. Tranquilize-te, ó monarca, eu considero os Pandavas como já estando derrotados. Sanjaya continuou: assim endereçado, ó monarca, o rei Duryodhana então se levantou com todos os monarcas, como ele disse em sacrifícios com os deuses, para honrar Karna com o comando do exército, como os celestiais para honrar Skanda. Então, ó monarca, todos os reis encabeçados por Duryodhana, desejosos de vitória, instalaram Karna no comando, segundo os ritos ordenados pela ordenança. Com jarros dourados e de terra cheios até a borda com água e santificados com mantras, com presas de elefantes e chifres de rinocerontes e touros poderosos, com outros recipientes ornados com joias e pedras preciosas, com também ervas e plantas fragrantes, e com outros artigos reunidos em abundância, Karna, sentado comodamente em um assento feito de madeira Audumvara e coberto com tecido de prata, foi investido com o comando, de acordo com os ritos nas escrituras. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras respeitáveis elogiaram aquele de grande alma depois que ele foi banhado naquele assento excelente. Assim instalado no comando, ó rei, aquele matador de inimigos, o filho de Radha, fez, por meio de presentes de niscas e vacas e outras riquezas, muitos dos principais brahmanas proferirem bênçãos sobre ele. Derrote os Partas com Govinda e todos os seus seguidores. Essas mesmas foram as palavras que os elogiadores e os brahmanas disseram a ele, ó touro entre homens. E eles também disseram: mate os Partas e os Pancalas, ó filho de Radha, para nossa vitória, como o sol surgido sempre destruindo a escuridão com seus raios ardentes. O filho de Pandu com Keshava não é capaz nem de olhar para as flechas disparadas por ti, como corujas incapazes de olhar para os raios ardentes do sol. Os Partas com os Pancalas são incapazes de ficar diante de ti armado com armas, como os Danavas diante de Indra em batalha. Instalado no comando, o filho de Radha de esplendor incomparável parecia resplandecente em beleza e radiância como um segundo sol. Tendo instalado o filho de Radha, dessa maneira, no comando do exército, teu filho, incitado adiante pela morte, se considerou como alguém que tinha seu propósito realizado. Aquele castigador de inimigos, Karna, também, ó rei, tendo obtido o comando, ordenou que as tropas fossem organizadas ao nascer do sol. Cercado por teus filhos, ó Bharata, Karna parecia resplandecente como Skanda cercado pelos celestiais, na batalha que teve Saraka como sua raiz Maya. Capítulo 11. 16º dia de batalha. Nascer do sol. Organização para a batalha. Dhritarashtra disse, depois de ter obtido o comando do exército, e depois que ele tinha sido endereçado pelo próprio rei naquelas palavras gentis e fraternas, e depois que ele tinha ordenado que as tropas fossem colocadas em formação na hora do nascer do sol, diga-me, ó Sanjaya, o que o filho de Vikartana Karna fez? Sanjaya disse, tendo sabido dos desejos de Karna, teus filhos, ó touro da raça Bharata, ordenaram que as tropas fossem organizadas com música alegre. Enquanto eles ainda esperavam um longo período pela chegada da alvorada, um barulho alto de ponham-se em ordem, ponham-se em ordem. Ó rei, surgiu de repente entre tuas tropas.
E o tumulto que se ergueu tornou-se tremendo e tocou os próprios céus, de principais dos elefantes e carros fortificados, enquanto sob processo de equipamento, de soldados de infantaria e cavalos, ó monarca, enquanto pondo suas armaduras ou no decorrer de serem arreados, e de combatentes se movendo com presteza e gritando uns para os outros. Então o filho de Suta, portando um arco diverso de ouro, apareceu, no campo, em seu carro possuidor do esplendor do sol radiante, coroado com muitos pendões, equipado com o estandarte branco, com corcéis da cor de garças, portando o emblema da corda do elefante, cheio com 100 aljavas, equipado com massa e cercado de madeira, carregado com chatagnes e fileiras de sinos e dardos e lanças e arpões, e provido com muitos arcos. E o filho de Suta apareceu no campo, soprando sua concha, ó rei, enfeitado com uma rede de ouro, e vibrando seu arco formidável adornado com ouro puro. Contemplando o arqueiro poderoso Karna, aquele principal dos guerreiros em carros, sentado em seu carro, de aproximação difícil e parecendo o sol surgido que destrói a escuridão, ninguém entre os Kauravas, ó tigre entre homens, se inquietava, ó majestade, com a perda de Bhishma ou de Drona ou de outros homens. Apressando os guerreiros, ó Senhor, com os sons de sua concha, Karna fez o vasto exército dos Kauravas ser posto em formação de combate. Tendo organizado as tropas na formação Makara, aquele arqueiro poderoso, aquele opressor de inimigos, Karna, procedeu contra os Pandavas pelo desejo de vitória. Na ponta do bico daquele Makara, ó rei, estava posicionado o próprio Karna. Nos dois olhos estavam o bravo Shakuni e o poderoso guerreiro em carro Luka. Na cabeça estava o filho de Drona e no pescoço estavam todos os irmãos uterinos. No meio estava o rei Duryodhana, protegido por um grande exército. No pé esquerdo, ó monarca, estava posicionado Kritavarma acompanhado pelas tropas Narayana, e aqueles guerreiros invencíveis, os Gopalas. No pé direito, ó rei, estava o filho de Gotama de bravura incapaz de ser frustrada, cercado por aqueles arqueiros poderosos, os Trigartas e pelos habitantes do sul. No pé esquerdo traseiro estava posicionado Shalya com um grande exército recrutado no país de Madras. No pé traseiro, direito, ó monarca, estava Sushena de votos verdadeiros, circundado por 1000 carros e 300 elefantes. No rabo estavam os dois irmãos reais de energia poderosa, Citra e Citrasena, cercados por um grande exército. Quando, ó grande rei, aquele principal dos homens, Karna, apareceu dessa maneira, o rei Yudhishthira o justo, lançando seus olhos em Arjuna, disse essas palavras: Veja, ó Partha, como o exército da Dhritarashtra, ó herói, nessa batalha, protegido por heróis e poderosos guerreiros em carros, foi organizado por Karna. Esta vasta tropa da Dhritarashtra perdeu seus mais bravos guerreiros. Aqueles que restam, ó poderosamente armado, são fracos, iguais, como eu penso, a palha. Somente um grande arqueiro, isto é, o filho de Suta, brilha nela. Aquele principal dos guerreiros em carros é incapaz de ser subjugado pelos 3 mundos com suas criaturas móveis e imóveis, incluindo os deuses, Asuras e Gandharvas, e os Kinnaras e grandes serpentes. Se tu matares hoje, ó poderosamente armado, a vitória será tua, ó Palguna. O espinho também o qual por 12 anos está fincado no meu coração então o será arrancado. Sabendo disso, ó tu de armas poderosas, forme a ordem de batalha que tu desejares. Ouvindo aquelas palavras de seu irmão, aquele Pandava de cavalos brancos dispôs a formação de combate contrária, seguindo a forma da meia-lua. No lado esquerdo estava posicionado Bhimazena, e à direita estava colocado o grande arqueiro Drishtadyumna. No meio da ordem de batalha estava o rei Dhananjaya, o filho de Pandu. Nakula e Saareva estavam na retaguarda do rei Yudhishthira o justo. Os dois príncipes Pancala, Udamani e Utamausha tornaram-se os protetores das rodas do carro de Arjuna. Protegidos pelo próprio Arjuna ornado com diadema, eles não deixavam Arjuna por um momento.
Os reis restantes, possuidores de coragem formidável, vestidos em armadura, ficaram na ordem de batalha, cada um na posição designada para ele, de acordo com a medida de seu entusiasmo e resolução, ó Bharata. Tendo assim formado sua magnífica ordem de batalha, ó Bharata, os Pandavas, e os arqueiros poderosos do teu exército colocaram seus corações na batalha. Contemplando o teu exército disposto em formação de combate pelo filho de Suta em batalha, Duryodhana com todos os seus irmãos considerou os Pandavas como já mortos. Similarmente Yudhishthira, ó rei, contemplando o exército Pandava disposto em ordem de batalha, considerou os Dhritarashtra's com Karna como já mortos. Então conchas, e timbales, e tambores, e baterias grandes, e pratos, e dindimas, e jarjaras, foram ruidosamente soprados e tocados por todos os lados. De fato, aqueles instrumentos de som alto foram soprados e batidos, ó rei, entre ambos os exércitos. Rugidos leoninos também se ergueram, proferidos por bravos guerreiros pela vitória. E lá também se ergueu, ó rei, o barulho de corcéis relinchando e elefantes grunhindo, e o estrépito violento de rodas de carro. Ninguém, ó Bharata, no exército Kaurava, naquele momento sentia a perda de Drona, vendo o grande arqueiro Karna vestido em armadura e posicionado na cabeça da ordem de batalha. Ambos os exércitos, ó monarca, cheios de homens alegres, mantiveram-se em posição, ávidos para lutar e preparados para destruir uns aos outros sem demora. Lá, os dois heróis, Karna e o filho de Pandu, excitados com cólera à visão um do outro, e ambos firmemente determinados, se mantinham em posição ou se moviam rapidamente, ó rei, dentro de suas respectivas divisões. Os dois exércitos, quando eles avançaram para encontrar um ao outro, pareciam dançar, em alegria. Das alas e das alas laterais de ambos, guerreiros desejosos de lutar se adiantaram. Então começou a batalha, ó monarca, de homens, elefantes, corcéis, e carros, empenhados em destruir uns aos outros. Capítulo 12. Batalha. Bhima mata Kshemadurti. Sanjaya disse, então aqueles dois exércitos vastos, cheios de homens jubilosos e corcéis e elefantes, parecendo em esplendor as hostes celeste e azura, se encontrando, começaram a atacar uma a outra. Homens, carros, corcéis, elefantes, e soldados da infantaria de bravura feroz deram golpes fortes destrutivos de corpos e pecados. Homens como leões cobriram a terra com as cabeças de homens como leões, cada uma parecendo a lua cheia ou o sol em esplendor e o lótus em fragrância. Combatentes cortaram as cabeças de combatentes, com flechas em forma de meia-lua e flechas de cabeça larga e de face de navalha e machados de batalha. Os braços de homens de braços longos e massivos, cortados por homens de braços longos e massivos, caindo sobre o solo, brilhavam, enfeitados com armas e braceletes. Com aqueles braços se contorcendo adornados com dedos e palmas vermelhos, a terra parecia resplandecente como se coberta com cobras ferozes de 5 cabeças mortas por Garuda. De elefantes e carros e corcéis, bravos guerreiros caíam, atingidos por inimigos, como os habitantes do céu de seus carros celestes no esgotamento de seus méritos. Outros bravos guerreiros caíam a centenas, subjugados naquela batalha por bravos combatentes com massas pesadas e cacetetes com ferrões e clavas curtas. Carros também, naquela luta tumultuada, foram esmagados por carros, e elefantes enfurecidos por iguais enfurecidos, e cavaleiros por cavaleiros. Homens destruídos por carros, e carros por elefantes, e cavaleiros por soldados da infantaria, e soldados da infantaria por cavaleiros, caíam no campo, como também carros e corcéis e soldados da infantaria destruídos por elefantes, e carros e corcéis e elefantes por soldados da infantaria, e carros e soldados da infantaria e elefantes por corcéis e homens e elefantes por carros. Grande foi a carnificina feita de guerreiros em carros e cavalos e elefantes, e homens por homens e cavalos e elefantes e guerreiros em carros, usando suas mãos e pés e armas e carros.
Quando aquela hoste estava sendo assim atacada e morta por guerreiros heróicos, os partas, encabeçados por Vrikudara, avançaram contra nós. Eles consistiam em Drishtadyumna e Shikandi e os 5 filhos de Draupadi e os Prabhadrakas, e Satyaki e Shekitana com os exércitos Drávida, e os Pandias, os Cholas, e os Keralas, cercados por uma ordem de batalha poderosa, todos possuidores de peitos largos, braços longos, estaturas altas, e olhos grandes. Enfeitados com ornamentos, possuidores de dentes vermelhos, dotados da bravura de elefantes enfurecidos, vestidos em mantos de diversas cores, cobertos com perfumes em pó, armados com espadas e laços, capazes de reprimir elefantes poderosos, companheiros na morte, e nunca abandonando uns aos outros, equipados com aljavas, portando arcos adornados com longas mechas de cabelos, e agradáveis em palavras, eram os combatentes dos destacamentos da infantaria liderados por Satyaki, pertencentes à tribo Andhra, dotados de formas ferozes e grande energia. Outros bravos guerreiros tais como os Sedis, os Pancalas, os Kaikaias, os Karushas, os Kosalas, os Kanchis, e os Magadas, também avançaram para a frente. Seus carros e corcéis e elefantes, todos da espécie mais notável, e seus ferozes soldados de infantaria, alegrados pelas notas de diversos instrumentos, pareciam dançar e dar risada. No meio daquele vasto exército vinha Vrikudara, sobre o pescoço de um elefante, e cercado por muitos dos principais soldados em elefantes, avançando contra teu exército. Aquele feroz e principal dos elefantes, devidamente equipado, parecia resplandecente, como uma mansão de pedra construída no topo da montanha Udaya, coroada com o sol nascente. Sua armadura de ferro, a principal de seu tipo, enfeitada com pedras preciosas caras, era tão resplandecente como o firmamento outonal coberto com estrelas. Com uma lança em seu braço estendido, sua cabeça ornada com um diadema belo, e possuidor do esplendor do sol meridiano no outono, Bhima começou a destruir seus inimigos. Contemplando aquele elefante de uma distância, Kshemadurti, ele mesmo sobre um elefante, desafiando, avançou alegremente em direção a Bhima, que estava mais alegre ainda. Um combate então ocorreu entre aqueles 2 elefantes de formas ferozes, parecendo 2 colinas enormes cobertas com árvores, cada um lutando com o outro como lhe agradava. Aqueles 2 heróis, então, cujos elefantes enfrentavam um ao outro dessa maneira, atingiram um ao outro violentamente com lanças dotadas do esplendor de raios solares, e proferiram rugidos altos. Separando-se, eles então se moveram rapidamente em círculos com seus elefantes, e cada um pegando um arco começou a atacar o outro. Alegrando as pessoas em volta com seus rugidos altos e os tapas em seus braços e o zunido daquelas flechas, eles continuaram a proferir gritos leoninos. Dotados de grande força, ambos deles, talentosos com armas, lutaram, usando seus elefantes com trombas erguidas e enfeitados com pendões flutuando ao vento. Então um cortando o arco do outro, eles rugiram um para o outro, e despejaram um sobre o outro chuvas de dardos e lanças como 2 massas de nuvens na estação chuvosa, despejando torrentes de chuva. Então Kshemadurti perfurou Bhimazena no centro do peito com uma lança dotada de grande impetuosidade, e então com 6 outras, e proferiu um grito alto. Com aquelas lanças fincadas em seu corpo, Bhimazena, cuja forma então brilhava com cólera, parecia resplandecente como o sol coberto com nuvens com seus raios emergindo pelos vãos daquele do céu. Então Bhima arremessou cuidadosamente em seu antagonista uma lança brilhante como os raios do sol, correndo perfeitamente reta, e feita totalmente de ferro. O soberano dos Kulutas então, esticando seu arco, cortou aquela lança com 10 flechas e então perfurou o filho de Pandu com 60 flechas. Então Bhima, o filho de Pandu, pegando um arco cuja vibração parecia o ribombo das nuvens, proferiu um grito alto e afligiu profundamente com suas flechas o elefante de seu adversário. Assim afligido naquela batalha por Bhimazena com suas flechas, aquele elefante, embora procurassem reprimi-lo, não ficou sobre o campo como uma nuvem soprada pelo vento.
O feroz príncipe dos elefantes, possuído por Bhima, então perseguiu seu igual, que fugia, como uma massa de nuvens sopradas pelo vento, perseguindo outra massa impelida pela tempestade. Reprimindo o seu próprio elefante, o valente Kshemadurti perfurou com suas flechas o elefante perseguidor de Bhimazena. Então, como uma flecha de cabeça de navalha bem disparada que era perfeitamente reta, Kshemadurti cortou o arco de seu adversário e então afligiu aquele elefante hostil. Cheio de ira, Kshemadurti então, naquela batalha, perfurou Bhima e atingiu seu elefante com muitas flechas longas em todas as partes vitais. Aquele elefante enorme de Bhima então caiu, ó Bharata. Bhima, no entanto, que tinha pulado de seu elefante e permanecido no chão antes da queda do animal, então o subjugou o elefante de seu adversário com sua massa. E Vrikudara então atingiu Kshemadurti também, que, tendo saltado de seu elefante aniquilado, estava avançando contra ele com arma erguida. Kshemadurti, assim atingido, caiu sem vida, com a espada em seu braço, ao lado de seu elefante, como um leão derrubado pelo raio ao lado de uma colina partida pelo raio. Vendo o célebre rei dos Kulutas morto, tuas tropas, ó touro da raça Bharata, muito atormentadas, fugiram.